isso? O que está acontecendo? Ontem você estava daquele jeito, você chega assim hoje? Sei lá, Mariana. Trabalho no mercado financeiro faz um tempão. Tava pensando em, talvez, abrir um negócio mais próximo da praia. Ah, Wanda, essa história tá meio estranha. Tipo, eu vou largar tudo e vender coco na praia? Mais ou menos, mais ou menos. Quem vai explicar isso pra gente melhor é o Tiago Ferreira Garcia, associado 2 do Instituto Líderes do Amanhã, sócio fundador do Grupo 2127, responsável pelas operações do Bar Lavento, Repique, Unage e Wanted Pub, economista com experiência de 10 anos no mercado financeiro e que fará a apresentação Qual a mudança você enxerga no horizonte? Imagine uma cena. Um analista de investimentos com mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro, parado em uma praia, pensativo e olhando para o horizonte. Bem, esse aqui sou eu há 6 anos atrás. Eu estava prestes a tomar a decisão que mudou a minha vida. Uma decisão que impactou um pouco a vida de vocês também. Mas primeiro deixa eu contar minha história. Nascido em uma família de classe média, em Teresópolis, no interior do Rio de Janeiro, eu tive uma infância tranquila até os meus 10 anos de idade. O meu pai era dono de uma marcenaria, herdada do meu avô. E os negócios iam bem até o final da década de 90. Minha mãe, dona de casa, dedicou a vida a cuidar de mim e do meu irmão, 9 anos mais velho que eu. Eu sei que os negócios da família iam bem porque dentro do ciclo de amizade dos meus pais, a nossa família era referência em consumo e conforto. A melhor casa, o melhor carro, filhos estudando em escola particular. Aliás, estudar na melhor escola da cidade foi fundamental na minha trajetória. Estar rodeado de crianças de outras realidades, fora daquele ciclo dos meus pais, abriu o meu campo de visão. E me mostrou desde cedo as diversas possibilidades que eu tinha na minha vida. E um dia, isso faria toda a diferença. Bem, tudo ia bem, mas o clima na minha casa começou a mudar. E aí, nesse momento, o meu pai, que era sempre muito bem-humorado, começou a ficar muito estressado. E também, nesse momento, ligações para cobranças em atraso eram cada vez mais frequentes lá em casa. Além disso, corte das linhas de telefone, TV a cabo, e atraso nas mensalidades do colégio. Até para uma criança de 10 anos ficou tudo muito claro. O negócio da família agora passava por problemas. E a verdade é que assim foi, por toda a minha adolescência e início da fase adulta. O negócio do meu pai nunca mais se reergueu. Ele simplesmente se arrastou por muitos anos, às custas da saúde do meu pai e da harmonia dentro da minha casa. Mas de uma coisa os meus pais nunca abriram mão: a educação dos filhos. O início de cada ano letivo era aterrorizante para mim, porque a escola tinha uma política muito clara. E o aluno que estivesse devendo mensalidade do ano anterior não poderia se matricular. E naquele esquema de pagar uma mensalidade a cada 2, 3 meses, eu sempre terminava o ano devendo muitos meses. Mas o meu pai sempre dava um jeito. No primeiro dia de aula, lá estava eu, matriculado e com as mensalidades em dia. Só não sabia até quando. No terceiro ano do ensino médio, no ano de 2006, a crise financeira na minha família piorou. Naquele ano, o meu pai não deve ter pago mais do que 2 mensalidades. E aí a minha apreensão era outra. Será que eu vou conseguir me formar, estar na colação de grau, junto com os meus melhores amigos, e na escola na qual eu havia estudado por toda a minha vida? Bem, dessa vez quem abriu uma brecha foi a escola. E por ser um dos melhores alunos da sala, eu praticamente ganhei uma bolsa integral de estudos no meu terceiro ano. Nesse dia aqui da minha colação de grau, o meu pai me deixou junto com a minha mãe. Na porta do cerimonial, e disse que ia estacionar o carro. Mas ele não entrou. Ele não foi na minha colação de grau e eu demorei um tempo para entender o porquê disso. Mas hoje eu entendo. Ele estava envergonhado por não ter conseguido pagar meu último ano do colégio. E durante todos esses anos de dificuldades financeiras, a minha relação com os amigos da escola foi se fortalecendo, ano após ano. E suas companhias, com visões e projeções para o futuro, eram um alento para mim. Afinal de contas, na minha casa, pouco se falava do futuro. A gente estava sobrevivendo ao presente.
O meu ingresso na faculdade também não foi fácil. Fiz vestibular e passei para economia na UF, em Niterói, que fica 2 horas de Teresópolis. Mas e agora? Como me manter em outra cidade? Como arcar com custos de alimentação, moradia e transporte para Niterói todas as semanas? Foi aí que, mais uma vez, meu pai deu um jeito. Fui morar em um pensionato com 35 pessoas. Meu pai me dava R$100 por semana, e com esse dinheiro eu tinha que me virar a semana toda e ainda comprar a passagem de volta para Teresópolis aos finais de semana. Foram muitas refeições no bandejão da faculdade a 70 centavos. E até hoje eu não sei como que o meu pai conseguiu levar o meu primeiro ano da faculdade. Eu percebi que eu precisava me movimentar. E logo no segundo ano comecei a estagiar no mercado financeiro. Foram quase 3 anos de estágio em 2 empresas. Na Lopes Filho, uma consultoria de investimentos, e na XP, uma corretora ainda pouco conhecida vinda de Porto Alegre. Análise de empresas e seus balanços para precificar suas ações. Foi uma explosão dentro de mim. E eu defini que eu queria viver daquilo, trabalhar no mercado financeiro. Só para vocês terem uma ideia de como que era a minha rotina nessa época, a XP ficava na Barra da Tijuca. E eu ainda morava e estudava em Niterói. Eram 2 horas para ir e 2 horas para voltar. Isso se o trânsito tivesse bom. E ainda tinha aula à noite. Tinha dias que eu dormia mais tempo dentro do ônibus do que na minha própria cama. Mas valeu a pena. Com a experiência adquirida nos estágios, fui contratado como analista de investimentos na Lopes Filho, antes mesmo de me formar. E aí as coisas começaram a melhorar. As contas passaram a fechar sem a ajuda do meu pai ou do meu irmão, que na época já era médico. Em 2012 eu me formei na faculdade, adivinhem só. Dessa vez meu pai foi na minha colação de grau. Me lembro até hoje dele emocionado, em uma das primeiras fileiras. Eu sei o que aquilo representava para ele. Era a sensação de dever cumprido. Meu irmão já era médico e agora eu era economista. E já estava empregado na minha área de atuação. Apesar de mais de 10 anos de dificuldades financeiras, seus filhos estavam formados. E o meu pai não tinha mais o porquê se envergonhar. Mas as marcas que ficaram daquele período nebuloso não foram apagadas. O estresse de se arrastar é um negócio quebrado. E o orgulho ferido por ter fracassado acabaram com a saúde do meu pai. Esse é o peso do empreendedor. Um cara que chegou a ter mais de 50 funcionários e que quase enlouquecia toda sexta-feira para pagar salários. Diabetes, pressão alta e 3 infartos para a conta. E em 2014, infelizmente, o meu pai não resistiu ao 4º infarto. Aos 57 anos. Mas com a sua missão cumprida, deixou filhos formados e orgulhosos no mundo. Sim, orgulhosos por tudo que ele fez por nós. Ele nunca deveria ter se envergonhado. Esse Lages não deixa de ser uma homenagem ao meu pai. No último dia 23 se completaram 10 anos da sua partida. Mas está faltando uma personagem nessa história, que é a minha mãe. E ela está aqui hoje. Minha mãe sempre foi a base de sustentação da nossa família, quem nos manteve unidos. O eixo de carinho, preocupação e quem segurava as pontas nos momentos mais difíceis. Quando a situação realmente apertou, foi trabalhar no que dava, sem a menor vaidade. Mãe, muito obrigado por tudo. Deus foi muito bom comigo. De colocar na minha vida você, essa Maria como minha mãe. Mas nem tudo são elogios para essa mulher gigante de 1,50 m. Ela também sempre foi mestre na arte de me vestir mal. Boné de abarreta, pochete, combinação estranha de cores, isso era rotina na minha vida. E além disso, como uma típica mãe dos anos 90, me colocava em situações, digamos, inusitadas. Brincadeiras à parte, com a minha mãe sempre ao meu lado, minha carreira no mercado financeiro foi avançando, ano após ano. Foram algumas mudanças de emprego. Trabalhei em consultoria de investimentos, fundo de pensão, gestora de fundos, mas nada foi fácil. Cheguei a disputar uma única vaga com mais de 30 candidatos qualificados e passei. Cheguei a trabalhar mais de 12 horas por dia em determinados períodos. Mas com o mercado financeiro, a minha vida mudou de nível. E aí eu comecei a fazer 2 coisas que nunca tinha conseguido fazer antes. Ajudar a minha mãe e juntar dinheiro. E juntar dinheiro nesse momento foi fundamental. Lembra daqueles meus amigos dos tempos de colégio?
eles nunca deixaram de ser meus amigos. E alguns deles se juntaram para empreender no Espírito Santo. Iriam abrir um pub sertanejo, mas faltava grana e estavam procurando sócios investidores. E foi assim que eu investi a primeira quantia que consegui guardar na vida. Adquiri 5% de uma balada sertaneja, a Wanted Pub. Mal sabia eu, mas uma etapa importantíssima da minha vida se iniciava aqui. E em paralelo a esse investimento em Vitória, eu continuava no mercado financeiro no Rio. E ele me proporcionava momentos inimagináveis, como, por exemplo, estar em uma reunião com poucas pessoas e Paulo Guedes do outro lado da mesa. Mas tinha duas coisas no mercado que não me agradavam. A rotina, estar quase todos os dias no mesmo ambiente de trabalho, em horário comercial, e a falta de ver realizações mais concretas na minha vida. Enquanto isso, eu via os meus amigos em Vitória, colocando a pele em risco todos os dias e deixando um verdadeiro legado para o entretenimento capixaba. E diante dessa mistura de emoções sobre o mercado, eu fiz uma viagem para Vitória. E nessa viagem eu recebi a proposta que mudou a minha vida. Os meus amigos que já tocavam a Wanted há 3 anos e o negócio ia bem, queriam expandir as operações, abrindo novas casas de entretenimento. Mas dessa vez não me queriam apenas como sócio investidor. Eles me queriam como um sócio operacional, do lado deles. Porque eles sabiam que a minha experiência no mercado, analisando empresas, tinha muito a agregar ao grupo. Eu estava com 30 anos na época. Estava bem empregado em uma gestora de fundos e no meio de uma certificação difícil, CFA. Mas parecia que faltava algo. E foi ali, na praia de Camburi, olhando para o horizonte, no quiosque 1, que eu defini que era a minha vez de colocar a pele em risco também. Decidi mudar de cidade, de estado, de profissão, deixando uma carreira, família e projetos antigos para trás. Resolvi arriscar tudo para sonhar e empreender com os meus amigos de infância. Vocês podem ter uma ideia de como que foi difícil explicar isso para a minha família. Largar uma carreira sólida no mercado financeiro para literalmente abrir um quiosque na praia. Isso depois do nosso trauma com o negócio da família. Empreender havia se tornado um tabu dentro da minha casa. Mas eu segui a minha intuição e em 2019 se formava o grupo 2127, uma ponte entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Com 5 sócios, sendo 4 amigos de infância criados em Teresópolis e um capixaba, o PP, que se torna seu amigo de infância em poucas semanas. E acreditem se quiser, o Tito é o caçula do grupo. A Wanted já estava com 3 anos e o segundo negócio do grupo seria um beach bar com estrutura inédita na Orla Capixaba. Muitos nos chamaram de loucos pelo investimento a ser feito em um quiosque, mas nos mantivemos firmes em nossas convicções. E em julho de 2019 inaugurava o Bar Lavento e foi uma explosão. Conforto à beira-mar em um hub que juntava no mesmo ambiente moda, alta gastronomia e vida noturna. O público gostou da nossa ideia. Logo nos primeiros meses, filas intermináveis e resultados bem acima das projeções. Nesse momento, a apreensão pela minha mudança de vida se transformava em euforia. E a minha mãe respirava aliviada. E quando eu falo em legado, eu estou falando disso aqui. Mas como nada tem que ser fácil, em março de 2020, 8 meses após a abertura do Bar Lavento, veio a pandemia. E o nosso faturamento foi a 0. Os dias demoravam a passar. Tinha dias que eu simplesmente ia para as casas, vazias, fechadas, e ficava lá, pensando, tentando achar uma saída. Mas a saída era esperar, por mais difícil que isso fosse. E apesar de todas as dificuldades desse momento, nós também não perdemos a esperança em nossos negócios. Organizamos a nossa reabertura da forma que dava, lentamente, como exigia o momento. E também não perdemos o foco na expansão, que era um dos principais objetivos da minha vinda para cá. Mesmo durante a pandemia, estruturamos novas operações e assim que ela ficou para trás, já foram mais 2 aberturas de casa. Em 2022, inauguramos a UNAG, um restaurante de alto padrão, voltado para a culinária oriental tradicional. E em 2023, o Repique, a nossa tão sonhada casa de samba. Muitos me perguntam como se destacar e sobreviver em ambientes tão competitivos, e sinceramente eu não tenho uma resposta exata para isso. Porque eu sei que amamos o que fazemos e como fazemos. Tocamos de perto os nossos negócios, dedicamos foco total a eles.
Temos um grupo complementar que gosta de estar junto. E, além disso, temos paixão em atender bem os nossos clientes, inclusive muitos de vocês aqui. Eu não disse que a minha decisão impactou um pouco a vida de vocês? Hoje, além das 4 casas, nós temos o Bar Ladrintes, que leva o bar do Bar Lavento para eventos externos, uma empresa de eventos, uma destilaria, e integramos a primeira SAF do Espírito Santo. São mais de 20 mil clientes atendidos por mês, mais de 10 mil drinks produzidos, mais de 100 colaboradores diretos e muita história para contar. E vocês podem ter certeza, vem muito mais por aí, sempre com negócios inovadores e disruptivos. Eu poderia estar até hoje em uma carreira sólida no mercado financeiro, mas certamente eu não estaria tão realizado. Hoje eu sou dono do meu tempo, eu trabalho com o que eu quero, eu moro na cidade que eu quero, e eu convivo com as pessoas que eu quero. Vocês. É bem verdade que às vezes ainda passo por situações inusitadas também. Mas tudo tem valido muito a pena. O Espírito Santo foi o estado que eu escolhi para viver. Aqui eu me reencontrei com Deus. Aqui eu conheci a mulher da minha vida, a Jéssica. E é aqui que eu quero e vou, junto com ela, criar os nossos filhos. Hoje eu sou motivo de orgulho para minha mãe. Ela não pode entrar em um Uber em Vitória que já vai logo falando do Bar Lavento, do Repique, sem o motorista perguntar absolutamente nada. Quanto ao meu pai, ele não pôde estar presente em muitas conquistas na minha vida. Aquele Campari que ele tanto gostava, nós não tomamos juntos no Bar Lavento. E aquele samba preferido dele, nós também não cantamos juntos no Repique. Como que eu queria ter um momento desses com ele? Mas eu tenho certeza que de onde quer que ele esteja, ele também está orgulhoso de mim e consciente de que nada foi em vão. Mas e você? Quando você olha para o horizonte, qual a mudança que você enxerga na sua vida? Seja qual for, não deixe de pensar nela, porque ela pode ser necessária. Tomar risco é algo inerente ao ser humano. Hoje eu coloco a minha pele em risco todos os dias. Larguei o terno e a gravata do mercado financeiro e coloquei os meus pés na areia. E não me arrependo nem um pouco disso. Afinal, a vida é feita das mudanças que temos coragem de abraçar.